Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. O assunto da aula de hoje é sobre histerese magnética. Para poder falar um pouquinho dela, eu vou fazer aqui um pequeno experimento para mostrar para vocês como ela acontece na prática. É o seguinte, eu estou usando aqui um relé industrial. Esse aqui é o peso dele, aqui são os contatos, aqui é a bobina. Ele é alimentado com 24 volts. Estou alimentando ele aqui com a minha fonte de bancada. E olha, quando eu removo, dá de ver claramente que o relé desoperou. Quando eu coloco o plug, o relé opera. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou baixar a tensão aqui para zero, quase zero, né? E eu vou elevando essa tensão um pouquinho, devagarzinho, porque o relé é de 24 volts. Mas vocês vão ver que ele opera antes de 24 volts. Só que aí quando a gente tira a tensão, a gente vai ver um efeito muito interessante acontecer. Eu vou começar a aumentar a tensão aqui. Comecei a aumentar. 5 volts, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda não operou, ainda está caído aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí ele operou. Então ele opera com 18,5 volts. Eu vou continuar levando a tensão até os 24 nominais. E o relé está aqui, bem operado. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou removendo a tensão. E a gente imagina o seguinte. Ele operou com 18,5, então ele vai desoperar com 18,5. Bora ver se isso acontece. Vou começar a baixar a tensão. 20. Já está operado. 19. Cheguei nos 18,5. E ele ainda não caiu. Vou continuar baixando aqui a tensão. 17. 16. 15. Interessante, né? Ele operou com 18,5, mas na hora de desoperar foi com uma tensão mais baixa. Vamos continuar baixando a tensão. 14. 13. 12. Até agora nada dele desoperar. 11, 10, 9, ainda está operado. Ele foi cair com 8,5 volts. Poxa, mas por que isso? Ele opera com 18,5 e cai com 8,5? É exatamente isso. Vou baixar a tensão, ó. Agora eu já sei mais ou menos o ponto. Repara aqui, ó. Passa do 8, 10, 12, 13, 14, 15. E com 18,5 é que ele vai operar. Operou com 18,5. Beleza. Só que agora, se eu baixar a tensão, ele só vai desoperar com 8,5 volts. Aí, ó, 8,5. Então, ele opera com uma tensão e desopera com outra tensão. Mas, por que isso acontece? Isso é um assunto muito interessante e importante, que é a histerese magnética. Vamos estudar ela um pouquinho. Pessoal, para poder falar de histerese magnética, a gente tem que falar um pouquinho sobre eletromagnetismo. Sabemos que a matéria é constituída por átomos. E nós sabemos o que é um ímã. Um ímã é basicamente um componente, vou dizer assim, que tem polo norte e polo sul. E isso cria um campo magnético que sai do norte e vai para o sul. A matéria é formada por átomos, sendo que o átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Só que o átomo, cada átomo, ele tem o que a gente chama de, a gente considera ali o spin, que é o seguinte, é como se cada átomo fosse um pequeno imãzinho, um pequeno ímã, com norte, com sul, e que gera campo magnético. Mas os materiais que não são ferromagnéticos,
esses spins ficam cada um... É porque ó, é como se fosse um norte para cá, um sul para cá. Então eles, cada um tá para um lado, norte, sul. Só que tá tudo desordenado, norte, sul. Tudo totalmente desordenado, norte, sul. Então cada um tá para um lado. Eu vou dizer assim, ó, que ele como se fosse uma seta para cá. Então aqui é como se fosse várias setas para cada seta apontando para um lado diferente. Um material que não é ferromagnético. Agora, nos materiais ferromagnéticos, os spins, os átomos, eles se organizam em mais ou menos como se todos eles ficassem na mesma direção, em pequenos blocos, cada bloco apontando numa direção diferente, mas são em blocos. Então todos os átomos vão se alinhar nesse bloco, e cada bloco vai apontar numa direção diferente. Isso nos materiais ferromagnéticos. Esses blocos chamamos de domínios. O que acontece? Quando eu pego, no caso aqui vai ser o núcleo, onde eu vou botar uma bobina. Esses domínios, eu vou representar aqui por norte e sul, eles estão todos desalinhados. Porque cada um está mudando para um lado. Esse está para cá, esse está para cá, esse está para cá. Então, ó, eles não estão ordenados no mesmo sentido. Quando eu pego e passo uma espira nele, e nessa espira eu coloco uma tensão que faz passar uma corrente, gera um campo magnético, e esse campo magnético faz com que esses domínios aos poucos se alinhem. Então, antes, os domínios, cada um estava para um lado, eles vão ficar todos alinhados. Não todos, mas uma grande quantidade. Isso em função da bobina que está aqui passando corrente, em função da tensão. Mas aí o que acontece? Então, esse metal aqui se torna um ímã. Por isso é que ele pega aí, consegue atrair outros metais. No caso do relé, ele atrai a estrutura que levanta os contatos, que faz operar os contatos. Certo, dito tudo isso, por que acontece do relé operar com uma tensão e desoperar contra a tensão? Aí que vem o negócio. Vamos entender que o fato de eu botar essa espira, de eu botar uma tensão, de eu passar uma corrente, de gerar um campo magnético, eu vou chamar isso aqui de H. Isso aqui na verdade, porque por exemplo, fluxo magnético é o φ, né? Esse H aqui na verdade é do grego, que é o eta, tá? E o campo magnético que é gerado aqui dentro, em função dessa causa aqui, que foi esse H, que foi essa corrente, que foi essa bobina, nós vamos chamar de B, que é o beta. Esse H é o que é a intensidade do campo magnético. E esse B seria a densidade do campo magnético. Esse H, a gente pode entender que ele é a causa, esse B seria o efeito. Esse H seria a corrente, a bobina, essa tensão. É o que causa, seria a pressão para a criação do campo magnético. E esse B seria a densidade do campo magnético. Seria mais ou menos assim o B. Tem a área aqui, e aqui são as linhas de campo magnético. Um B baixo, elas estão bem afastadas. Agora, nessa mesma área, se as linhas estão bem próximazinhas uma das outras, já é um B elevado. Aqui a densidade é baixa, e aqui a densidade é elevada. Quando ela está assim, quando a tensão é baixa, consequentemente a corrente é baixa. Quando ela está assim, tem mais linhas de campo magnético, consequentemente a densidade de campo magnético é maior. Então o H provoca o B. Está diretamente ligado no B, que é a densidade do fluxo magnético. Então H é a intensidade do fluxo magnético e B é a densidade
do fluxo magnético. O quão denso ele é. Como é que isso aqui explica então aquele efeito de operar com uma tensão e desoperar com a outra? Vamos ver agora. Quando o núcleo do ímã, no caso do relé, a gente começa a botar tensão, nós vimos que os domínios estão todos desorganizados. Isso no começo. Quando a gente começa a botar tensão para poder alimentar a bobina que está ao redor dele. À medida que a tensão aumenta, os domínios vão se alinhando, sendo que não se alinham totalmente. Isso aqui eu aumentando a tensão, vou botar um V maior aqui. E quando a tensão está bem elevada, os domínios já estão quase todos alinhados. E aí chega no momento que o B, né, que é a densidade de fluxo magnético, está bem elevado. Agora, vamos imaginar o seguinte. Então vamos imaginar que isso aqui seja um cara que está empurrando o carro. Ele começa a empurrar o carro, ele tem muita dificuldade de empurrar o carro, né? Tem que empurrar o carro e tal, bem pesado o carro. Mas teve uma hora que ele vai pegar e vai conseguir empurrar e o carro vai ir. Agora imagine o seguinte. Agora ele vai querer que o carro pare. Observe o seguinte. Para o carro parar, certo? O simples fato dele soltar o carro já está no embalo. Por quê? Pela inércia. Porque ele começou a empurrar ele. Quando ele soltar, se for um lugar plano, o carro já vai no embalo. É a mesma coisa aqui. Os domínios já estão quase todos alinhados. Quando eu começo a baixar a tensão, e esse alinhamento provoca uma densidade de fluxo magnético. Quando eu começo a baixar a tensão que provocou essa densidade de fluxo magnético, é como se os domínios já estivessem no embalo. Então, mesmo eu botando uma tensão bem baixa, os domínios já estão predispostos. E isso mantém essa densidade de fluxo magnético. É a mesma coisa aqui, eu empurrei o carro, tive aquela dificuldade. Tive que chegar numa tensão alta para poder empurrar o carro. Agora, para poder parar ele, quando eu solto ele, ele já vai por si mesmo. Eu posso encostar ele bem pouquinho, ele continua andando. Por quê? Porque ele já tem aquela inércia. A mesma coisa. Os domínios, à medida que a gente abaixa a tensão, eles vão deixando de ficar alinhados. Só que como eles já estavam no embalo, eu consigo manter uma densidade de fluxo magnético elevada, apesar da minha tensão estar baixa. E essa tensão nós vimos que ela provoca uma corrente que está na bobina, que provoca o H, que é justamente a intensidade do fluxo magnético. Colocando isso aqui no gráfico, que é o gráfico de histerese, vai dar de entender um pouquinho melhor. Esse gráfico aqui é um gráfico muito importante, que é o gráfico da histerese. Aqui temos o H, aqui não é tempo não, aqui é o H, aqui é a intensidade do fluxo magnético. E aqui é B, a densidade do fluxo magnético. Esse H também é chamado, poderia ser considerado a força magnetizante. Ela é que provoca a densidade do fluxo magnético. Então, quando está desligada a bobina, não tem a nossa intensidade, a nossa força magnetizante é baixa. E a densidade de fluxo magnético é bem baixa. À medida que eu vou elevando a nossa força magnetizante, ou seja, eu vou botando tensão na bobina, vai acontecendo isso. Vai aumentando a densidade de fluxo magnético, vão criando linhas de campo magnético no interior dentro do núcleo da bobina, com material ferromagnético. E eu vou elevando, vou elevando. Aqui, à medida que eu vou elevando a tensão, eu provoco um aumento na minha força magnetizante, até chegar um momento que a gente chama de saturação. Ou seja, eu posso botar mais que 24 volts que não vai magnetizar mais o núcleo, ele satura. Núcleo de transformador também satura. Até o momento que não adianta mais. Então,
em algum desses momentos aqui é o momento que o relé vai operar. Que ele vai ter uma densidade suficiente de fluxo magnético para poder fazer operar. Agora, nisso aqui, os domínios já estão alinhados. Se eu começar a baixar a tensão, ou seja, eu vou baixar minha força magnetizante, eu vou baixar, ela não vai seguir o mesmo caminho. Ela vai seguir por aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que com um H mais baixo, eu tenho um B mais alto. Porque o domínio já está predisposto. Com uma tensão mais baixa, eu consigo uma maior densidade magnética. Por quê? Porque essa densidade de fluxo magnético, ela está atrasada em relação à força magnetizante. Esterese quer dizer atraso. Então esse aqui, ó, tá vindo para cá, só que esse aqui ele não conseguiu descer rápido o suficiente, então ele está atrasado. Até aqui. Repara que aqui eu zerei a minha força magnetizante. A intensidade do fluxo magnético, que está originando tudo isso. Só que eu ainda continuo com um pouquinho de densidade de fluxo magnético. Ou seja, os domínios, vários deles ainda estão alinhados e eles ainda provocam efeitos magnéticos. Isso aqui seria justamente o quê? Um magnetismo remanescente. Para eu poder tirar ele, eu tenho que inverter, no caso aqui, pegar a parte negativa da minha força magnetizante. Seria pegar a tensão e botar ela ao contrário. Aí eu vou conseguir remover totalmente, ó, remover a densidade de fluxo magnético. Se eu manter isso aqui ligado ao contrário, ele vai magnetizar ao contrário, ele vai fazer a mesma coisa até saturar. Ele magnetizou ao contrário. Porque ó, eu tenho uma densidade de fluxo magnético, só que ao contrário. Os nossos domínios estão ao contrário. Se eu começar a remover essa minha força magnetizante, ele também vai continuar atrasado. B continua atrasado em relação a H. A densidade de fluxo magnético continua atrasada em relação à nossa força magnetizante. Vai chegar aqui, vai ter um magnetismo residual, e se eu continuar deixando isso aqui ligado, agora já ligado no sentido positivo, ele vai fazer isso aqui, ó. Então repara que tem um atraso entre a densidade de fluxo magnético e a força magnetizante. Provoca esse gráfico bem aqui. Se esse aqui eu começar agora a reduzir a força magnetizante, ele vai voltar agora por aqui, ó. E vai seguindo agora esse caminho. Esse caminho aqui é só no começo. O resto vai ser esse caminho aqui. Esse aqui é o gráfico da histerésia magnética, que é muito importante em relés e é muito importante também em transformadores. Porque qual a situação que vai ter uma tensão que vai estar hora positiva ou hora negativa? A tensão alternada. O transformador, ele também tem que gerar no seu núcleo um magnetismo. Num sentido na parte positiva e em outro sentido na parte negativa. Só que nisso aqui, quando tem esse efeito da histerese, ele pode não conseguir se desmagnetizar totalmente no primário. Na parte positiva, quando ele for passar para a parte negativa. E isso aqui provoca várias coisas, que faz com que a gente tenha que escolher determinados materiais para determinado tipo de transformador, para determinada frequência. Então, o estudo mais avançado de transformadores, relés, bobinas, solenoides, exige um estudo da histerésia magnética. É isso que eu queria passar para vocês. A ideia intuitiva da histerésia magnética. Por isso é que o relé ele opera com 18.5 e desopera com 8.5. Por causa da histerésia magnética, porque os domínios já estão predispostos. Beleza, gente? E aí, gente, às vezes a gente pensa também o seguinte, que isso aqui é uma coisa muito teórica e tal, isso aqui não serve na prática. Na verdade, ter esses conhecimentos, às vezes, ajuda muito. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Na verdade, foi com um amigo meu, me explicou o que aconteceu. Que é o seguinte. Tinha uma vez que ele tinha um equipamento que era assim. Era um cabo muito distante. O cabo tinha 2 condutores.
E como é que funcionava esse equipamento? Esse aqui é um cabo de vários quilômetros, certo? Ele funcionava assim, ó, esse cabo, lá no final, tinha uma barra. E depois dessa barra tinha um diodo. Isso em campo. Como é que esse equipamento funciona? Tem uma tensão alternada, que de um lado tem um relé DC, aí passa pela barra, passa pelo diodo. Se tudo passa normalmente aqui, o diodo retifica e aqui provoca o quê? Provoca uma tensão de 24 volts DC no relé. Quando essa barra quebra, deixa de retificar, abre o circuito e o relé cai. Esse relé aqui monitora o status dessa barra. Mas o que acontece? Esse cabo aqui, isso aqui no campo, isso aqui é enterrado no campo, começou a dar problema. Aí o que acontece? Esses 24 volts passaram para quase que 16 volts. Só que tinha que botar esse aqui para funcionar de qualquer maneira. E tinha que ter esse monitoramento. Se quebrasse a barra, esse relé tinha que cair. Esse meu amigo ele foi dar manutenção nesse equipamento. Só que ele não tinha como consertar esse cabo aqui de cara. Olha o que acontece. Repara que o relé ele opera com 18.5, mas ele vai desoperar com 8.5. É aquele mesmo relé que eu mostrei para vocês. Então o que foi que ele fez? Ele foi muito astuto. Ele mediu a tensão e estava a 16 volts. Mas, então ele sabia que se a barra quebrasse, necessariamente o relé ia cair. O que ele fez? Ele pegou 24 volts de outra fonte e alimentou rapidamente o relé com essa estrutura aqui que estava comprometida. Quando ele fez isso, o relé subiu. Aí depois ele tirou a alimentação. Aí o que acontece? Na bobina do relé ficou 16 volts. E o relé não desoperou. Mesmo que quebrasse a barra, o relé ia desoperar. Ele estava fazendo a função dele. Ou seja, ele não conseguia operar o relé. Fechando a barra ou diodo, ele não conseguia operar o relé. Mas ele conseguiu fazer o quê? Operar o relé por fora e manter ele funcionando. Isso aqui até resolveu o problema do cabo. Ou seja, ele fez isso porque ele conhecia a esterese magnética e ajudou ele em campo. Tá entendendo, gente? Como às vezes conhecer algumas coisas teóricas ajuda muita gente. Então, gente, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!